Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família. Vamos a mais um capítulo, João, capítulo 8. Uma adúltera encontra a luz, que é Jesus, né? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus defendeu seu testemunho. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus anuncia a sua partida. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir.
Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vir. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. A verdade que liberta. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A semente de Abraão e de Satanás. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado?
E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Antes de Abraão, eu sou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória. A quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que o não conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. E hoje não é diferente, meus amados. A maioria de nós não crê em Deus, não crê verdadeiramente em Jesus, não tem desejo por conhecer a Deus. Já ouviu falar de Deus? Muitos foram batizados quando criança. Muitos dizem, eu sou de Deus, eu sou de Jesus desde pequeno. Mas, na verdade, quando é convidado para ir a um lugar onde as pessoas estão se reunindo em nome de Jesus para adorá-lo, para estudar a sua palavra, para falar com Deus, não vai. Prefere ficar jogando baralho, vendo televisão, assistindo programas que não edificam, programas que só alegram a carne. As pessoas hoje fazem muito parecido com o que se fazia antigamente. Antigamente, no tempo de Jesus, as pessoas estavam vendo Jesus, mas como elas viram Jesus crescer, não creram que ele nasceu por obra do Espírito Santo. Não creram que ele seria o Messias, o enviado de Deus, o Cristo de Deus, porque eles estavam julgando segundo a carne. Aí nós vimos esse menino nascer, crescer, e ele não é filho de Deus nada, né? E quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, aí pegaram em pedras para o apedrejar. Hoje não é possível mais apedrejar Jesus, mas é possível, e as pessoas estão fazendo isso, desprezando
Jesus e a sua palavra. Quando essa palavra é lida, é gravada, é colocada em um vídeo e é espalhada pelas pessoas que conheço, são poucas as pessoas que ouvem a palavra de Deus. Por quê? Porque não são de Deus. Né? O próprio Jesus disse nesse capítulo: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Essas palavras que estou dizendo não são palavras humanas, mas são palavras de Deus. Eu estou lendo a própria palavra de Jesus em seu Evangelho. Ele mesmo proferiu essas palavras e muitos a desprezam. Não dão valor à palavra que Jesus disse, não têm coragem de ler, têm preguiça de ler e desprezam a palavra que é lida para a sua edificação espiritual. Que nós escolhamos a Deus, dediquemos tempo para Deus, porque quem não tem tempo para Deus está perdendo o seu tempo aqui nesta terra. Que Deus abençoe você e toda a tua família.